Oi Amazônia, tudo bem? Eu sou a Carniceira, ou Carne. Eu cheguei a conhecer vocês lá na ligação de segunda-feira e eu cuido da parte de comunicação do cursinho. Eu também sou professora de álgebra para a turma da Pampam, Pantanal e Pampa. Eu não vou dar aula de matemática para vocês esse ano, mas essa semana a gente vai ter essa aulinha de introdução à matemática básica. Então a gente vai entrar em alguns assuntos, conhecer como calcular as operações básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão. E a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria dos conjuntos, radiciação e potenciação. Vocês podem ficar tranquilos que tudo isso vocês vão ver de novo ao longo do curso de vocês, seja em álgebra, trigonometria ou geometria, em alguma das frentes de matemática. Mas hoje é importante a gente relembrar como que a gente faz as operações básicas. Só relembrar o básico mesmo para a gente começar o nosso ano bem, tá bom? Boa aula! Então vamos começar conversando sobre como estudar matemática. Bom, primeiramente tem a teoria. E como que a gente aprende a teoria de matemática? A gente vê as aulas, a gente participa das videoaulas e das lives com seus professores ao longo do ano. Eles vão aplicar a teoria para vocês e provavelmente vão fazer exemplos de como aplicar aquela teoria na prática, como colocar elas em exercício. Depois de você assistir às aulas, vocês vão fazer as listas de exercícios que os seus professores vão disponibilizar para vocês. É muito importante que vocês façam essas listas. Muito, muito, muito importante. Matemática se aprende praticando, tanto teoria como aplicação no vestibular. Não tem escapatória, tem que praticar exercício. E não pode deixar a dúvida para trás. Se tiver alguma dúvida, pode chamar seus professores, se tiver dúvida na resolução, se ficou uma dúvida da aula, mesmo se foi live e só depois você teve coragem de ir atrás daquela dúvida, pode ir atrás, não tem problema. O importante é não deixar a dúvida para trás. Os exercícios, eu gosto de dividir eles em duas categorias. Os exercícios de fixação, que são os exercícios para você treinar a teoria mesmo, para você treinar aquela teoria específica e você ficar bem confiante com ela. Depois vocês vão para os exercícios de vestibular, que daí eles já contam uma historinha, contextualizam com outras matérias da matemática, às vezes até interdisciplinar, que é realmente o que o vestibular gosta de fazer. Só que você precisa dominar muito bem a teoria para conseguir contextualizar com outras matérias. Por isso que eu sempre gosto de fazer primeiro um estudo com exercícios de fixação e depois exercícios de vestibular. Dê preferência aos materiais que os seus professores estão separando para vocês, tanto as aulas quanto as listas de exercícios. Não tem problema também procurar materiais fora, mas os professores eles pensam especialmente no que pode ser importante para vocês. Então é muito importante a gente ver o que os professores estão disponibilizando para a gente. Se você já viu a aula, já tirou dúvidas, já fez lista e você continua querendo saber um pouquinho mais sobre aquele assunto na matemática, eu indico um canal muito bom no YouTube que é o Ferreto Matemática. Ele é muito bom, ele tem uma didática incrível. E se você já fez todos os exercícios e quer fazer mais um pouco, principalmente perto das provas, eu recomendo o enem.estuda.com. Lá você pode selecionar qual prova que você tem interesse ou quais provas, colocar a matéria, colocar qual parte da matéria que você quer treinar, qual ano da prova e até a dificuldade. Ele é muito bom mesmo. Entrando na nossa matéria em si de hoje, a gente vai começar falando um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Reforçando, hoje eu só vou apresentar para vocês bem rapidinho, mas vocês vão ter uma aula específica para aprender isso, pode ficar tranquilo. Então, essa imagem ela é bem representativa, a gente consegue ver qual conjunto engloba o outro, e a gente vai começar de dentro para fora. Dentro está o conjunto com menor número de elementos, e o maior conjunto são os conjuntos com mais elementos. O menorzinho é aquele vermelho, é o n, que é o conjunto dos números naturais. Ele foi criado numa época em que a humanidade fazia o quê? Contagem. Então, nele estão contidos os nossos algarismos, são os nossos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nossos números positivos naturais. O próximo conjunto é o conjunto Z, que na verdade é o conjunto dos inteiros. Vocês observem que ele engloba o conjunto dos naturais, então todo número que está no conjunto dos naturais também está no conjunto dos inteiros, mas no conjunto dos inteiros a gente também tem os números negativos. Então se tem o 1, tem o menos 1, se tem o 2, tem o menos 2.
Partindo para o nosso próximo conjunto, que é o conjunto Q, é o conjunto dos números racionais. Então, ele engloba também os inteiros, então a gente tem os números naturais, os números negativos, e os racionais também têm os números decimais e as dízimas periódicas. Os números decimais, nesse caso, são os números que têm vírgula e que são finitos, a gente sabe quantas casas tem depois da vírgula. E as dízimas periódicas são os números que têm vírgula e que são infinitos após a vírgula. Só que você consegue prever um padrão desses números. Então, por exemplo, se depois da vírgula a gente repete várias vezes o número 3, ou várias vezes o número 73, ou várias vezes a sequência 651 e vai repetindo, a gente consegue estabelecer um padrão. Isso é o que a gente chama de dízimas periódicas, e eles compõem o nosso conjunto dos números racionais. O conjunto IR é o conjunto dos números irracionais, que seriam os decimais infinitos, ou seja, tem infinitas casas após a vírgula que não tem um padrão repetitivo, e as raízes inexatas. Isso é um pouquinho mais complicado e vocês vão ver ao longo do ano. O R, como vocês podem ver, é um círculo que engloba todos os outros, então ele é um conjunto que compõe todos os números, tanto os conjuntos racionais quanto os irracionais. Então vamos começar conversando um pouquinho sobre as operações básicas. Eu acho que a gente poderia começar pela soma, que a gente também pode chamar de adição. Toda vez que a gente tiver essa cruzinha aqui, que significa mais, a gente vai somar os dois números, ou seja, a gente vai acrescentar um número ao outro. Se eu tenho uma situação parecida com essa, um número mais o outro número, significa que eu tenho que acrescentar 2 ao 5, ou acrescentar 5 no 2. No caso da soma, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então vamos supor que eu tinha 5 bolinhas e do outro lado eu tenho 2 bolinhas. Se eu vou somá-las, eu quero juntar as 5 bolinhas com as 2 bolinhas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Então a soma de 5 mais 2 seria igual a 7. Esse primeiro exemplo que eu dei realmente foi um exemplo mais tranquilo. Mas e se a gente se deparar com uma situação um pouquinho mais parecida com essa daqui, com números grandes em que talvez a gente não consiga fazer a conta de cabeça? Então a gente vai organizar da seguinte forma: a gente vai colocar um número em cima do outro, dessa maneira aqui, com um traço embaixo, e colocar o sinal da operação aqui na esquerda. A gente sempre vai tentar organizar de modo que o número da unidade fique em cima do outro número de unidade, assim como a dezena, assim como a centena. E a gente vai resolvendo isso por linha. Então, a gente começa pelas unidades. Então, a gente vai somar 3 mais 7. 3 mais 7 é igual a 10. Então, a gente vai colocar só o número da unidade do 10, que seria 0, porque 10 é 1, 0. Então, a gente coloca aqui embaixo o número 0. Como sobrou a dezena 1, a gente vai colocar aqui em cima. Quando a gente for somar, então, a casa das dezenas, a gente vai somar 2 mais 8 mais 1. A gente tem que somar esse número aqui. 2 mais 8 é igual a 10, mais 1 é igual a 11. Qual é o número da unidade de 11? É 1. Então, a gente coloca o número da unidade de 11 aqui e o número da dezena de 11 sobe aqui para cima. Então, a gente vai somar 1 mais 4 mais 1. 1 mais 4, 5, mais 1, 6. Dessa maneira, a gente tem que o resultado da nossa conta é 610. E se a gente se deparar com uma situação um pouquinho mais parecida com essa daqui, em que um número, ou todos os números, como nesse nosso caso, tem números com vírgula, ou seja, são números decimais. Vai ser muito parecido o modo que a gente vai proceder. Se antes a gente tinha que colocar a unidade em cima da unidade, a dezena em cima da dezena, a gente vai continuar seguindo essa regra. E como que a gente se organiza? A vírgula tem que ficar em cima da vírgula. Então, se eu tenho 1,3, a minha unidade é 1. A unidade de 0,7 é 0, então eu vou colocar embaixo do 1. A vírgula fica embaixo da vírgula e o 7, que é a primeira casa decimal, a gente coloca embaixo do 3, que também é a primeira casa decimal do 1,3. Como a nossa operação é uma operação de adição, de soma, a gente coloca o maisinho aqui. Novamente, a gente soma a primeira linha, então 3 mais 7 é igual a 10. A unidade de 10 é 0, então o 0 vem aqui embaixo e o 1, que é a dezena, sobe. 0 mais 1 é igual a 1, mais 1 é igual a 2. E a gente não pode se esquecer de baixar a vírgula. Então, o resultado dessa continha seria 2,0.
e é assim que a gente soma números decimais. A nossa segunda operação seria a operação de subtração, que é simbolizada com um tracinho que a gente chama de menos. A gente precisa obedecer a ordem dos fatores, a gente não pode simplesmente inverter. E a gente vai ver o porquê. Ó, aqui eu tenho 5 menos 2. Se fosse 5 mais 2, não ia fazer diferença se eu fizesse 5 mais 2 ou 2 mais 5. Aqui na subtração, vocês vão ver que a operação de 5 menos 2 e 2 menos 5 dão resultados diferentes. Então, vamos ver como que a gente resolve isso. Vamos começar pelo primeiro termo. Eu tenho 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2 bolinhas. Então, eu tenho que tirar 2 bolinhas. Então, o resultado dessa minha subtração é 3. Nesse caso da direita, eu tenho 2 bolinhas iniciais. E eu vou tirar 5. Então, eu tirei essa, só que faltam tirar mais 3 bolinhas. Então, eu vou tirar mais uma, mais uma, mais uma. Na vida real, a gente não conseguiria fazer essa conta. Mas na matemática, a gente colocaria que o nosso resultado é menos 3. A gente saiu negativada. A gente não só tirou as 2 bolinhas que a gente tinha, como a gente está com menos 3. Então, observem que quando a gente tem a subtração de termos iguais, ó, 5 e 2 e 2 e 5, são os mesmos termos nas duas contas, o resultado, o valor numérico do resultado é o mesmo, 3 e 3, só que inverte o sinal. Se você tem um termo maior menos um termo menor, o seu termo final é positivo. Se você faz uma subtração de um número menor por um número maior, o nosso resultado vai ser negativo. Então, a gente tem que respeitar a ordem dos fatores. Primeiro, a gente coloca o termo da esquerda em cima. Então, a gente vai colocar 241 em cima. E embaixo, a gente vai ter o segundo termo, que é 37. Lembrando que a gente precisa respeitar aquela regrinha. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Como nesse caso a gente não tem centena, a gente deixa em branco embaixo. Então, a gente sempre começa pela unidade. 1 menos 7 não dá pra gente fazer, porque 1 é menor do que 7. Nesse caso, a gente vai emprestar um número desse 4 aqui, sempre do número que está à esquerda. Então, 4 menos 1 é igual a 3. Então, esse número aqui vai virar um 3. E eu vou emprestar uma dezena para esse número. Então, observem, eu subtraí 1 da dezena, significa que eu passei 10 para cá. 1 mais 10 é igual a 11. 11 menos 7 é igual a 4. 3 menos 3, porque aqui a gente subtraiu do 4, não existe mais esse 4, agora só existe o 3. 3 menos 3 é igual a 0. E 2 menos 0 é igual a 2. Então, o resultado dessa nossa subtração é 204. Subtração com números decimais, com números com vírgula. Então, a gente vai ter 1,5. Então, 1,5. E embaixo a gente coloca o nosso termo da direita, que é 1. 1 é a nossa unidade. Qual é a nossa unidade de 1,5? Também é 1. Então, eu coloco o meu 1 aqui. Não tem nada depois da vírgula, então como se eu tivesse 1,0. Então, é dessa maneira que a gente vai montar a nossa subtração de 1,5 menos 1. Começando sempre pelas casas da direita. 5 menos 0 é igual a 5. A gente copia a vírgula, 1 menos 1 é igual a 0. Então, o resultado dessa subtração é 0,5. Agora, vamos discutir uma outra situação. Vamos supor que a gente tenha o mesmo número sendo somado várias vezes. Nesse caso, são só 5 vezes, então tá tudo bem. Então, a gente conseguiria fazer essa conta manualmente aos poucos. Mas, em alguns casos, pode ser que tenham muito mais termos do que isso. E a gente tem uma ferramenta matemática para lidar com isso. Em vez de a gente ter que somar 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, a gente pode contar quantas vezes aparece o mesmo termo pra gente. Então, a gente tem o 10 aparecendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A gente pode escrever isso de uma outra forma. A gente pode falar que a gente tem o número 10 aparecendo 5 vezes. Então, a gente coloca o símbolo de vezes e o número de vezes que ele aparece, que são 5. Essa é a operação que a gente chama de multiplicação. A multiplicação, ela é simbolizada com o vezes, em que pode ser um x, dessa forma, mas conforme a gente vai entrando em expressões e equações com incógnitas, a gente vai usar muito a letra x. Então, a gente vai ter que usar, em vez do cruzinha,
a gente vai usar um ponto. Então, toda vez que vocês verem um termo pontinho outro termo, isso significa que a gente vai multiplicar esses dois termos. E como que a gente monta a nossa continha no caso da multiplicação? No caso da multiplicação, não importa a ordem dos fatores, é bem parecido com a nossa adição. Então, não importa se eu fizer 13 vezes 15 ou 15 vezes 13. Mas na hora da gente preparar a nossa operação, tem alguns caminhos que deixam a nossa vida um pouquinho mais fácil. E é assim, a gente sempre vai colocar em cima o número com maior número de termos, com mais algarismos. Não necessariamente vai ser o maior número. Então, olha aqui do lado direito, a gente tem 1,5 vezes o número 3. 3 é maior do que 1,5. Só que 1,5 tem dois algarismos e o 3 tem um só. Então, eu vou colocar em cima o 1,5. Então, armando essa operação, eu coloco 1,5 e embaixo o número 3. Então, é assim que eu preparo a minha multiplicação de 1,5 vezes 3. No caso de 13 e 15, os dois têm o mesmo número de algarismos, 2 e 2. Então, eu vou escolher colocar o 15 em cima porque ele é o maior número, mas eu não preciso necessariamente fazer isso. Agora que eu já armei as minhas duas multiplicações, a gente vai resolvê-las. Então, primeiro, a gente sempre vai olhar para o número de baixo para a direita. Então, nesse caso, seria o 3. Então, a gente sempre olha para baixo, direita. Então, a gente vai multiplicar esse número 3 pelo número de cima. Então, eu vou fazer primeiro 3 vezes o 5. 3 vezes o 5 é 15. Eu vou colocar apenas o número da unidade aqui embaixo. A unidade de 15 é 5. Coloquei 5 aqui, a dezena vem aqui para cima. Bem parecido com o que a gente fez na adição, inclusive. Então, eu vou fazer 3 vezes o 1, que é 3, mais o número que ficou aqui em cima. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui embaixo. Agora que a gente já multiplicou todos os números por 3, a gente vai multiplicar todos os números por 1. Percebam que o 1 está na nossa casa da dezena. Então, para a gente multiplicar os números por ele, eu vou ter que colocar um 0 aqui embaixo. Agora que eu coloquei 0, a gente pode prosseguir. Então, a gente vai fazer 1 vezes o 5, que é igual a 5. E 1 vezes o 1, que é igual a 1. Percebam que aqui em cima eu não preciso necessariamente colocar unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Não importa, porque é a gente que vai fazer a nossa conta. Mas aqui embaixo a gente precisa estruturar de um jeito bem bonitinho. Então, aqui meu 5 está na unidade, o meu 0 está na unidade. 4 está na dezena, o 5 está na dezena e o meu 1 está na centena sozinho. E por que a gente precisa estruturar corretamente essa parte? Porque a segunda etapa é uma soma, e a soma exige essa regrinha. Então, a gente vai somar 5 mais 0, que é igual a 5, 4 mais 5, que é igual a 9, e 1 mais 0, que é igual a 1. Então, o resultado da nossa multiplicação é 195. Agora, a gente vai fazer a nossa multiplicação, 1,5 vezes 3. Então, a gente novamente olha para o número de baixo, à sua direita. No nosso caso, a gente só tem um algarismo, que é o 3. Então, a gente vai multiplicar 3 vezes 5, que é igual a 15, e a dezena a gente coloca aqui em cima. 3 vezes o 1, que é 3, mais 1, que é igual a 4. No caso da multiplicação, quando a gente tem números decimais, ou seja, números com vírgula, o que a gente vai fazer? A gente vai contar quantos números a gente tem atrás da vírgula, à direita da vírgula. No caso, a gente só tem um número, que é o 5. Então, a gente só tem uma casa à direita da vírgula. Então, a gente só vai andar uma casa à esquerda com a vírgula. É dessa forma. Se a gente tivesse duas casas à direita da vírgula, a gente teria que andar 2 vezes à esquerda. Então, o resultado dessa nossa multiplicação é 4,5. Uma regrinha que eu acho muito importante vocês conhecerem é aquela regrinha do meu amigo é o meu amigo, que basicamente discute os sinais dos termos que a gente está multiplicando. Então, se a gente multiplica um termo positivo vezes outro termo positivo, o nosso resultado com certeza vai ser positivo. Se a gente multiplica um número positivo por um número negativo, o nosso resultado é negativo. E se a gente multiplica um termo negativo com outro termo negativo, o nosso resultado é positivo.
Tem algumas pessoas que gostam de se lembrar disso com aquela regrinha: o amigo do meu amigo também é meu amigo. O amigo do meu inimigo é o meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E o que eu quero que vocês observem é que a gente consegue tirar um padrão dessa brincadeirinha aqui. Aqui a gente tem 0 termos multiplicando negativo. E aqui a gente tem 2 termos multiplicando negativo. E os dois dão resultados positivos. Daqui a gente pode tirar uma regrinha prática, que é, sempre que a gente tiver um número par de termos negativos sendo multiplicados, o nosso resultado é positivo. Então, sempre que a gente tem um número par de termos negativos sendo multiplicados, nosso resultado vai ser positivo. Nesse caso aqui do meio, na nossa segunda linha, a gente tem um termo negativo, é um número ímpar. E da mesma forma que para número par a gente consegue um resultado positivo, quando a gente tem um número ímpar de multiplicação. Quando a gente multiplica um número ímpar de termos negativos, o nosso resultado é negativo. Da mesma forma que a gente encontrou vários termos iguais sendo somados e a gente achou que a gente pode multiplicar para facilitar a nossa vida, pode ser que a gente encontre uma situação parecida com essa. Aqui eu dei um exemplo com o termo 2, que é um número relativamente baixo e fácil de fazer conta, mas poderia ser um número super estranho se repetindo e aí ia ser uma multiplicação super difícil. Então, a gente vai usar uma ferramenta. Quando a gente tem vários termos sendo multiplicados e os termos são iguais, a gente consegue resumir essa continha com a linguagem matemática. Percebam que eu tenho o número 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes sendo multiplicado. Então, a gente tem 5 2 sendo multiplicado. Como que a gente pode escrever isso de uma outra maneira com a linguagem matemática? Eu vou copiar qual que é o meu termo que está sendo multiplicado e eu vou colocar o número de vezes que esse número aparece no lado direito em cima desse número. Então, ele aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu vou colocar o número 5 à direita dele em cima. Isso é o que a gente chama de potência. Esse número que a gente colocou aqui em cima é o que a gente vai chamar de expoente. E o número de baixo, que no nosso caso é o 2, é a nossa base. Então, a base é o termo que se repete na multiplicação e o expoente é quantas vezes esse termo aparece para a gente. Na matemática, a gente vai trabalhar bastante com o conceito de operações inversas. Então, da mesma forma que a operação de soma é inversa à de subtração, ou seja, mais é inverso de menos, e a multiplicação é inverso da divisão, que a gente ainda vai ver, o inverso da potência é a radiciação, é a raiz, que a gente vai simbolizar com essa chavinha aqui. Essa chave é a raiz. E por que seria uma operação inversa? Vamos pensar um pouquinho na potência. Se eu tenho uma potência de, por exemplo, 2 elevado a 2, significa que eu tenho uma multiplicação do número 2 duas vezes. Então, eu tenho 2 vezes o número 2 com a operação de multiplicação. 2 vezes o 2. O resultado disso vai ser o número 4. Isso é uma conta com potência. A conta inversa seria a raiz. No caso da raiz, da radiciação, a gente poderia encontrar um exercício que pergunta pra gente qual que é a raiz quadrada de 4. Ou seja, ele dá a raiz, dá um número dentro e nos dá um índice. Esse índice, que no caso é o número 2, é como se o exercício perguntasse pra gente: qual número que você consegue multiplicar duas vezes e encontrar o número que está aqui dentro? Ou seja, qual que é o número que você consegue multiplicar duas vezes e encontrar o número 4? E como que a gente descobre isso? A gente pode, por exemplo, decompor o número 4. A gente vai colocar o número 4 aqui no nosso canto para a gente fazer um rascunho e a gente vai descer uma chave. Para a gente fazer uma decomposição, a gente vai dividir o 4 por números primos. Números primos são aqueles números que são divisíveis por 1 ou por eles mesmos. Só, não pode ser divisível por mais nenhum número, só por 1 ou por eles mesmos. O primeiro número primo seria o número 2, e a gente sempre vai começar pelo menor número primo possível. Então, eu vou dividir o número 4 por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2, e eu vou copiar o resultado aqui embaixo. Eu vou conseguir dividir mais uma vez o 2 pelo número primo 2, então 2 dividido por 2 é igual a 1.
Agora que eu cheguei no 1, eu não preciso mais dividir nenhuma vez. Essa decomposição mostrou para mim que o número 4 é a mesma coisa que eu escrever 2 vezes o 2. Esse processo de decomposição que a gente fez aqui, ele está dentro do que a gente chama de teorema fundamental da aritmética. E vocês vão ter isso numa aula regular de álgebra, podem ficar tranquilos que vocês vão ver tudo que a gente está vendo aqui com mais calma. Isso daqui é só uma introdução. E vocês podem usar a decomposição para achar MMC, MDC e a raiz dos números, que é o que a gente vai fazer agora. Se a gente descobriu que o 4 pode ser escrito como 2 vezes o 2, ou seja, 2 vezes 2 é a mesma coisa que o 4, eu vou copiar a minha raiz aqui. Raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 2 vezes o 2, porque é exatamente a mesma coisa que 4. Então, observem que toda vez que eu tenho uma igualdade, eu não posso alterar o valor numérico. Eu só substituir o 4 por uma multiplicação que tem o mesmo valor. Como ele queria qual número que eu consigo multiplicar 2 vezes, vocês observam que aqui eu tenho o 2 sendo multiplicado 2 vezes, tudo bem? Então, seria a mesma coisa de eu escrever que eu tenho 2 elevado a 2. Pelas propriedades da radiciação, que vocês ainda vão aprender, podem ficar tranquilos, vocês vão ter uma aula só sobre isso, a gente consegue eliminar a raiz, porque eu tenho uma raiz com índice 2 e uma potência com expoente 2. Então, é como se eu cortasse a raiz com o índice. E se eu consigo fazer essa operação, significa que eu cancelei a minha raiz. Ou seja, a minha raiz quadrada de 4 é igual a 2. E é isso que eu queria que vocês observassem. Eu falei para vocês que a radiciação é a operação inversa da potência. Aqui eu tenho uma potência que é 2 elevado a 2, que o resultado é 4. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. E aqui são os termos que eu acho que são importantes de vocês já conhecerem, que eu vou usando ao longo da aula também. Toda vez que a gente tiver uma potência de um número elevado a 2, a gente vai falar que esse número está sendo elevado ao quadrado. E quando eu falo que o número está sendo elevado a 3, ele está sendo elevado ao cubo. No caso das raízes, vai ser bem semelhante também. Se eu tenho uma raiz com índice 2, é uma raiz quadrada, e uma raiz com índice 3 é uma raiz cúbica. Como eu até já mencionei antes, na matemática a gente tem várias operações inversas e a gente já viu que a adição é inversa à subtração, a potenciação é inversa à radiciação e a multiplicação vai ser inversa à divisão, que é o que a gente vai ver agora. Quando a gente tem um número dividido pelo outro, a gente pode escrever dessa forma. Eu tenho um número, por exemplo, o número 20, dividido pelo número 5. Eu posso escrever tanto com 2 pontinhos ou com 2 pontinhos e um traço no meio. Na divisão é importante a ordem dos fatores. Então, a gente vai ver que na adição e na multiplicação a ordem dos fatores não importa, e na subtração e na divisão a ordem dos fatores importa sim. E para a gente armar essa operação, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pegar o primeiro número que está sendo dividido e a gente vai chamar esse número de numerador. A gente vai abrir uma chavinha e colocar o número que está dividindo. Então, o 20 está sendo dividido e é o numerador. O 5 é o número que está dividindo o 20 e a gente vai chamar ele de denominador. Para a gente realizar essa operação, a gente sempre vai partir da esquerda. Então, a gente vai pegar o número 2 e tentar dividir pelo número 5. 2 dividido por 5 a gente não vai conseguir fazer porque 2 é menor do que 5. Se acontecer isso do nosso número do numerador ser menor do que o nosso denominador, a gente vai juntar com o próximo número. Então, a gente junta 2 com 0 e a gente tem 20. Se a gente realizar a conta 20 dividido por 5, a gente precisa saber quantas vezes eu preciso multiplicar o 5 para eu encontrar o número 20. Uma vez o 5, 5. 2 vezes o 5, 10. 3 vezes o 5, 15. 4 vezes o 5, 20. Então, quando eu multiplico 5 pelo número 4, eu consigo o valor de 20. Então, 5 vezes 4 é igual a 20. Então, eu vou colocar menos 20, que é igual a 0.
O número que a gente conseguiu aqui é o resultado da nossa conta, é o que a gente vai chamar de quociente. E o número que a gente consegue dessa subtração é o que a gente chama de resto. Quando a gente tem o resto zero, significa que a nossa divisão foi uma divisão exata. Então vamos trabalhar a divisão fazendo alguns exemplos. O primeiro seria 200 dividido por 3. 200 está do nosso lado esquerdo da divisão, ou seja, é o nosso numerador. O 3 está do lado direito, ou seja, ele está dividindo o 200. Então, ele é o que a gente chama de denominador. Eu vou colocar ele dentro da minha chavinha. Novamente, eu pego o número à esquerda do meu numerador, que é o 2, dividido por 3. 2 é menor do que 3, então eu posso juntar com o meu número imediatamente à direita. 20 dividido por 3, então a gente vai fazer aquela multiplicação. 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6, vezes 3, 9, vezes 4, 12, vezes 5, 15, vezes 6, 18, vezes 7, 21. Percebam que a gente não tem o número 20 na tabuada do 3. E 3 vezes 7 já passou do 20 ao 21. Então, a gente vai querer o número imediatamente antes do 20. O número imediatamente antes do 20 na tabuada do 3 seria o 18, que seria 6 vezes o 3. Então, a gente vai colocar o 6 aqui embaixo da nossa chavinha. 6 vezes 3 é igual a 18, então a gente vai fazer essa subtração. 20 menos 18. 20 menos 18 é igual a 2. O próximo passo seria baixar o número do numerador. Sobrou o zero, então a gente vai simbolizar de uma maneira que eu saiba que eu já usei ele. Então, a gente vai colocar ele do lado do resultado da nossa subtração, e a gente vai ter 20. Mais uma vez, então, a gente tem 20 dividido por 3. 20 dividido por 3, a gente já sabe que o número mais próximo seria o 6. 6 vezes 3 é igual a 18, então a gente faz essa subtração mais uma vez. O resultado seria resto 2. No caso, então, a subtração 20 menos 18 resultaria em 2. Percebam que aqui não tem mais nenhum zero para eu descer. Não tem nenhum outro número para eu usar, porque eu já simbolizei que eu usei o 2, o 0 e o 0. Isso significa que nessa minha divisão eu tenho um quociente de 66 com o resto 2. Então, essa não é uma divisão exata. É muito importante vocês entenderem o conceito de uma divisão exata e uma divisão com resto, porque a gente pode usar principalmente em exercícios de lógica na matemática. Mas em muitos casos, os exercícios vão dar pra gente resultados, por exemplo, com casa decimal, ou seja, números com vírgula, o que significa que a gente vai ter que seguir fazendo essa divisão mesmo com o resto. Então, o nosso resto foi 2. Para a gente dividir o 2 por 3, a gente teria que seguir o mesmo caminho que a gente fez antes. Só que a gente não tem mais nenhum número para descer. Como que a gente faz então? Eu vou acrescentar um zero aqui no meu numerador. Eu só posso acrescentar zero, independentemente de qual seja o número do meu numerador. Se eu coloquei um zero aqui, eu obrigatoriamente coloco uma vírgula aqui. Então, eu vou simbolizar que eu já usei esse zero e descer ele para o lado do meu resto. Então, eu tenho mais uma vez 20 dividido por 3. 20 dividido por 3, a gente já sabe que o mais próximo seria 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18 é igual a 2. A gente pode repetir o processo. Eu não posso colocar mais uma vírgula, porque eu só posso ter uma vírgula no número decimal, eu não posso ter duas vírgulas. Mas uma vez que eu coloquei a vírgula aqui, eu posso infinitamente colocar zeros aqui no meu numerador. Então, eu vou indicar que eu já usei ele e vou colocar ele do lado do meu resto. Mais uma vez, 20 dividido por 3, o mais próximo seria 6. 6 vezes 3 igual a 18. 20 menos 18 é igual a 2. Vocês percebem que nesse caso a gente caiu nesse padrão de sempre fazer uma divisão por 20 e sempre ter o resultado 6? Isso significa que se eu continuar infinitamente fazendo essa conta, o meu resultado vai dar sempre aqui, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, infinitamente. Então, eu posso indicar com 3 pontinhos. Isso significa que depois da vírgula eu vou ter vários 6 infinitamente. Isso daqui é um exemplo de divisão com resultado com vírgula. E é assim que a gente vai fazer. Naquele exemplo, a gente teve uma divisão em que o resultado era um número decimal, um número com vírgula.
Aqui a gente tem números que participam da divisão e que também tem vírgula. E como que a gente vai fazer? A gente começa da mesma forma que a gente sempre começou. A gente coloca o numerador e a gente coloca o denominador dentro de uma chave. Observem que eu só tenho vírgula no meu numerador. Então, a gente sempre vai ter que igualar o numerador e o denominador. A gente tem uma casa decimal no nosso numerador. E o nosso objetivo vai ser eliminar essa vírgula. Para a gente eliminar essa vírgula, a gente tem que multiplicar esse número por 10, para que a vírgula possa vir para a direita. 1,5 vezes 10 é igual a 15. Então, a gente eliminou a vírgula. Se a gente multiplicou por 10 aqui, a gente também tem que multiplicar por 10 aqui. Então, a gente vai fazer 3 vezes 10, que é igual a 30. Tudo que a gente faz com um, a gente faz com o outro. Agora, a gente pode finalmente fazer a nossa divisão. Se a gente for fazer 1 dividido por 30, a gente não consegue, porque 1 é menor do que 30. Se a gente juntar 1 e 5, a gente tem 15. 15 continua sendo menor do que 30. Então, a gente vai fazer aquele esquema de colocar um zero e colocar uma vírgula. Como aqui a gente não tem nenhum número, seria o mesmo do que se eu tivesse um zero. Então, eu vou colocar zero e uma vírgula. Agora sim, a gente tem 150 dividido por 30. 150 dividido por 30, a gente tem que ver a tabuada do 30. 30, 60, 90, 120, 150. 5 vezes 30 é exatamente 150. Então, a gente vai colocar aqui o 5. 5 vezes 30, 150, então menos 150. E a gente descobre que o resultado da nossa divisão é um quociente 0,5 e um resto zero. Uma outra forma da gente escrever divisão seria usando a fração, que é exatamente a mesma coisa do que a divisão, só que escrita de uma outra forma. Então, vamos supor que a gente tem a divisão 100 dividido por 20. Nosso numerador é o 100, o nosso denominador é o 20. Como que a gente vai escrever isso? O numerador vai vir em cima. Então, a gente vai escrever o numerador, a gente vai colocar um traço e a gente vai colocar o denominador embaixo. Para resolver essa fração, a gente poderia fazer a divisão de 100 por 20. Mas a gente pode também fazer um processo que a gente chama de simplificação da fração. A gente vai tentar reduzir essa fração. Então, a gente vai tentar dividir o número de cima e dividir o número de baixo. Então, a gente tem que encontrar números que dividam tanto o numerador quanto o denominador. Vocês podem usar o MDC para isso, que é algo que vocês vão aprender nas suas aulas de matemática. Mas, por enquanto, a gente vai manter simplificado. O 100 e o 20, ambos eu consigo dividir por 10, certo? Todos eu vejo que tem um zero aqui na direita, então eu vou dividir por 10. Lembrando que tudo que eu faço com um, eu tenho que fazer com outro. Então, se eu vou dividir 100 por 10, eu também tenho que dividir o 20 por 10. E o resultado dessa simplificação seria 100 dividido por 10 é igual a 10, dividido por 20 dividido por 10, que é igual a 2. Então, a gente vai ver se a gente consegue dividir mais uma vez essa nossa fração. Observem que o 2 ele só é divisível por 2 ou por 1, porque ele é um número primo. Então, a gente vai ter que ver se o 10 também é divisível por 2. Como 5 vezes 2 é igual a 10, a gente sabe que 2 é um dos divisores de 10. Então, a gente vai dividir 10 por 2 e 2 por 2 também. Tudo que a gente faz com um, a gente faz com o outro. Ou seja, a gente encontra 10 dividido por 2, que é igual a 5, e 2 dividido por 2, que é igual a 1. Uma dica: toda vez que ou o numerador ou o denominador for igual a 1, você já tem certeza que você tem uma fração irredutível. Isso significa que você não consegue reduzir mais do que a gente já reduziu aquela fração. Não necessariamente precisa ter um 1. Por exemplo, poderia ser 2 dividido por 3. Isso é uma fração irredutível, porque a gente tem números primos diferentes, então não tem nenhum número que a gente consiga dividir sem resto. Essa é uma fração irredutível e essa é uma fração irredutível. É como se fosse o final do caminho da nossa redução de frações. E por fim, vamos falar sobre porcentagem. Porcentagem é dada quando a gente tem um número
seguido desse símbolo aqui, que é o símbolo porcento, porcentagem, como o próprio nome diz. Então, a gente colocar o símbolo de porcento é a mesma coisa que a gente colocar que esse número está sendo dividido por 100. Dessa forma, se eu tiver, por exemplo, 1%, é a mesma coisa que eu escrever 1 dividido por 100. É interessante a gente pensar que quando a gente faz essa transição de 1 como símbolo de porcento, que é exatamente a mesma coisa que 1 dividido por 100, quando a gente realiza essa conta 1 dividido por 100, a gente encontra o número 0,01, que é exatamente a mesma coisa. 0,01 é a mesma coisa que 1%, só que sem o nosso símbolo. Ou seja, a gente já fez a divisão de 1 dividido por 100. O que eu quero que vocês percebam aqui é que quando a gente tira essa porcentagem, ou seja, quando a gente realiza a divisão por 100, a gente anda com a nossa vírgula. A nossa vírgula se deslocou 2 casas para a esquerda. Isso significa que a gente dividiu por 100. Para a gente passar de um número decimal para porcentagem, a gente teria que multiplicar por 100. E aí, a nossa vírgula vai andar 2 casas para a direita, que significa que a gente multiplicou por 100. Então era isso que a gente tinha para falar na aula de hoje. É só realmente o básico do básico para relembrar vocês, caso faça tempo que vocês não mexam com matemática. E falando um pouquinho sobre como estudar matemática e exatas no geral, sim, temos que prestar muita atenção na teoria, então é participar das videoaulas, das lives, sempre tirar dúvida ao máximo com os professores para entender a teoria bem. Eu recomendo que vocês tenham um resuminho de fórmulas, então todas as matérias que têm fórmulas vocês vão anotando e fazendo essa listinha. Então ter uma folha só reservada para as fórmulas de física, fórmulas de matemática, fórmulas de química, para vocês poderem ir colando enquanto vocês fazem os exercícios até que vocês decorem. Então, resolvendo os exercícios de exatas, as listas de exercícios, vocês estão ao mesmo tempo praticando, vocês estão aprendendo a teoria, fixando a teoria, e vocês estão vendo como que podem cair no vestibular. E vocês vão ver que algumas matérias de exatas, elas meio que têm um padrão quando elas caem em questão de vestibular. Você vai ver como que você vai aplicar essa teoria na prática da sua questão. Bom, gente, bom ano letivo para vocês, aproveitem muito as aulas de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem pode sempre chamar a gente ou os professores de vocês. Um beijo!